Salve, salve meu povo! A gente aqui de novo em mais um vídeo. Hoje a gente vai tirar aqui umas dúvidas e esclarecer algumas coisas sobre tratamento de áudio. Tratamento de áudio, os efeitos que a gente coloca, que eu uso aqui no SoundForge, tá? Cada pessoa, geralmente ela usa efeitos diferentes, tá? No meu caso aqui, eu não utilizo o equalizador do SoundForge. Eu utilizo uma mesa de som. Muitas pessoas não gostam de utilizar a mesa de som porque dizem que dá mais ruído, que deixa com mais ruído. Quanto mais, na verdade é assim, quanto mais periféricos você usar, mais ruídos você vai ter, que vai ter o próprio som do periférico, tá? Então, muitas pessoas não gostam de usar a mesa de som, ligam o microfone condensador diretamente na interface. Só que eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu sempre trabalhei com sonorização ao vivo, então eu sempre gostei da mesa de som. E eu sempre gostei de equalizar o meu microfone pessoalmente, assim, manualmente, entendeu? E para esse trabalho que eu faço, que eu trabalho de locução, trabalho de propaganda volante, locução para locução comercial, né? Esse é um trabalho que tem dias que você só tem uma gravação para fazer, aí tá tranquilo, mas tem dias que você tá com 3, 4, 5, até 10 gravações para fazer, então você tem que ser rápido. E quanto mais você conseguir minimizar os processos no SoundForge, mais rápido vai ficar para você. Então esse é um outro dos motivos pelo qual eu já uso a mesa de som, para poder o som do microfone já entrar equalizado, tá? O som do microfone é esse que vocês estão ouvindo. Eu uso um Behringer C1. A gente vai falar em um vídeo aqui mais sobre ele. E a mesa que eu uso, como eu já falei em outros vídeos, é uma Phonik. Eu também vou fazer um vídeo aqui sobre mesas de som, para a gente poder ver como é que funciona, que muita gente não conhece a mesa de som. E o que acontece? Para quem não enxerga, eu nesses últimos vídeos, como eu tô sem câmera, tô tendo um problema de câmera aqui, eu tô usando a interface do computador aqui, né? No caso, eu gravando o plano de tela, né, do computador. A capturação de tela, perdão. Capturação de tela. Então vamos aqui fazer uma experiência aqui. Vamos colocar entrar aqui no SoundForge 9.0, que é o que eu estou usando no momento. Will, porque você não usa o 10? Eu tinha o 10, mas tive problema para reinstalar ele aqui. Tive que desinstalar e tive um problema para reinstalar. E acabou que eu não me atentei a querer mais instalar ele. Fiquei usando o 9, até porque a diferença do 9 para o 10 para o serviço que eu faço é zero. Então vamos lá fazer uma gravação aqui. As pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreira são as três pedras. Isso é um trava-língua bem legal. As três pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreira são as três pedras pretas com que Pedro Pedreira apedrejava três pretas prenhas. Pronto, beleza. Vamos utilizar aqui esse. As pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreira são as três pedras. Isso é um trava-língua bem legal. Vamos achar aqui o início do áudio. Vou cortar todo esse começo, deixa só ele a partir daqui. As três pedras pretas da pedreira de... Pronto. Aqui qual é o tratamento de áudio que eu faço? Eu utilizo aqui em efeitos. Vou até Dynamics. Entro em Dynamics, entro em Graphic e utilizo esse preset aqui para poder dar um ganho na voz. Maximize volume, menos 12 dB limite ganho, tá? Eu uso esse ganho aqui, dou um enter, ele lá aplica. Aí vamos ver aqui como foi que ficou. As três pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreira são as três pedras pretas com que Pedro Pedreira apedrejava três pretas prenhas. Tá vendo? Ele já deu um ganho.
Aí, quando tá com muito, muito ruído de fundo, tem muito chiado lá no fundo, a gente vem aqui em Noise Gate. Entra em Noise Gate. E aqui você vai procurando com o preset, com seta para cima e seta para baixo, o que mais se enquadra com você. Se você não encontrar, você pode ir dando tab, vai ter as configurações aqui. Você escolhe um preset que seja mais ou menos aquele que você quer, vai dando tab e vai aumentando e diminuindo aqui. Vamos citar, deixa eu dar aqui um Alt P para poder ver como foi. 3 pedras pretas. Pronto, tá vendo? Vamos citar como exemplo esse aqui. 3 pedras pretas. Aí vamos dar. Você vê que ele corta muita coisa, ele só deixa só o que está realmente os picos lá em cima. Como é que funciona o Noise Gate? Noise Gate ele é programado para ele cortar uma determinada faixa de frequência, tá? O que está abaixo daquela faixa de frequência que você programa ele corta. Ou seja, se aquela faixa de frequência está ali ruídos, ele vai e corta todos aqueles ruídos. Só que se você aumentar muito essa faixa de frequência para poder tirar muitos ruídos, corre o risco dele tirar parte das palavras da frase que você está falando, né? Como é o caso aqui, ó. 3 pedras pretas. As 3 pedras pretas você não consegue, você só escuta o pico da gravação, ó. 3 pedras pretas. Deixa eu achar aqui outro. As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro. As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreira são as 3 pedras pretas com que Pedro Pedreira apedreja. Aqui. Deixa eu ver aqui, vamos ver. As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreira são as 3 pedras pretas com que Pedro Pedreira apedreja. Edição Filiase Gini 1.5,00 ms. Edição selecionado 1. Deselecionado 1. Ataque Gini 1.500 branco. Edição selecionado 3. As 3 pedras pretas. Ataque Gini 1.500 eu não lembro, cara, com as 3 pedras pretas da pedreira de... Como é que... Pronto, eu vou dar uma fuçada aqui no Noise Gate e ver como é que eu faço para poder retirar. Geralmente eu quase não utilizo ele porque geralmente eu uso muito já o ambiente mais silencioso e tal. E eu acabo não usando o Noise Gate. Mas enfim, é ali. Mas para poder você cortar aquele... Pronto, um exemplo muito claro é a questão do disco. Aquelas músicas de disco que tinha aquele chiadozinho lá no início, lembra? Ele corta esse chiadozinho aí, né? As 3 pedras. Outro efeito que eu uso aqui também é a questão do Wave Hammer. Que o Wave Hammer é o compressor. O compressor ele dá uma comprimida, ele dá uma controlada nos picos, ele dá uma controlada nas baixas, ele deixa o som mais equilibrado. Aí você vem aqui em Wave Hammer e o preset que eu uso é esse aqui, ó. Sysmot Compression, tá? Aí eu dou Enter, vamos ver como ficou. Ele tá aplicando. Tá aparecendo essa janela aqui por causa desse Soundforge 9.0. Ignorem. As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreira são as 3 pedras pretas com que Pedro Pedreira apedrejava 3 pretas prenhas. Aí ele dá um ganho na voz também e dá uma equilibrada na questão dos picos, beleza? Pronto, basicamente isso é o que eu utilizo aqui. As três aqui no estúdio. O Pedro Henrique comentou lá, né? Acho que era o Pedro Henrique. Comentou lá no último vídeo que a gente fez, perguntando como é que eu fazia para fazer os tratamentos, né? Dar o tratamento aqui no canal. E a forma que eu faço é essa, beleza? Outros efeitos que eu utilizo. Vamos aqui. Efeitos que eu uso muito é esse, em delay. Vamos aqui, multitape. Eu uso muito esse efeito aqui, ó. As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreiras. Eu uso muito esse efeito aqui quando eu vou fazer aqueles picos de vozes, né? Atenção, por exemplo. Aí lá no atenção, lá no som, eu aplico esse efeito aqui que ele fica
bem mais daquela expansão maior, né? Fica bem legal. Outro efeito, só por dúvidas, esse é o Cis Catedral 3, tá? Cis Catedral 3, tem vários outros efeitos aqui. E esse efeito aqui também usa. As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreira são as 3 pedras pretas com que Pedro Pedreira... Eu uso também esse efeito aqui quando o pessoal pede carro de som com delay, tá? Fazer vinheta para carro de som que pede delay. Aí as 3 pedras pretas, eu uso esse delay aqui, que eu gosto muito dele, tá? Na questão de... também tem um efeito bem legal que eu uso aqui. Eu geralmente uso muito esse efeito. Cadê não? É aqui mesmo. Eu geralmente uso mais esse efeito aqui quando eu tô... O flange wah-wah, né? Eu geralmente uso muito esse efeito aqui quando eu tô fazendo gravação para rádio, tá? Spots para rádio, vinhetas para... Spots não, vinhetas para rádio, chamadas de rádio. Eu uso bem esse efeito aqui. As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreira são as 3 pedras... Mas claro, só lembrando, tá? Você não pode usar muito, tá? Em toda a gravação. Você seleciona ali uma palavra que você quer utilizar, você vai e utiliza ele para ficar mais interessante, tá? As 3 pedras aqui... As 3 pedras pretas da... Tem as 3 pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreira. As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreiras. Tem as 3 pedras pretas da pedreira. As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro. Tem vários efeitos aqui no flange wah-wah. E então é isso, basicamente. É isso. Como eu uso também duplicando a voz. Como eu faço para duplicar a voz. As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreiras são as 3 pedras pretas da pedreira. As 3 pedras pretas da pedreira. As 3 pedras pretas. As 3 pedras pretas. Como eu uso para duplicar a voz. Eu copio, tá? Não recorto. As 3, chego aqui bem em cima dele, de novo, e copiado na área de transferência. Eu vou mixo ele menos 6 dB, um em cima do outro. As 3 pedras pretas da pedreira. As 3 pedras pretas da pedreira. Aí, ó. As 3 pedras pretas, aí ele fica duplicado. Tem como você fazer bastante coisa com isso. Tem como você jogar o pan para um lado, jogar o pan para o outro, de um, aí fica um estilo bem... Tem como você mudar o tom usando o pitch, que aí você fica com aquele efeito de várias vozes diferentes, né? As 3 pedras pretas da pedreira. Vamos pegar aqui esse pretas. Vamos aplicar esse efeito pretas da... Aí vamos ver como fica. As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreiras. Aí o pretas ali ficou com um delay. As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreiras. Aí, viu? Só um detalhe, né? O último efeito que você deve usar é o compressor. Eu usei o compressor ali no início, como segundo, mas foi só para demonstrar para vocês. Mas geralmente vocês utilizem o compressor somente quando você já tiver terminado todo o áudio. Pelo menos eu faço assim, porque quando você trabalha com delay, às vezes ele dá uma baixadinha, ó. As 3 pedras pretas da... Se você observar, as 3 pedras pretas da... Ela tá com delay, mas ela tá mais baixo. Aí você usando o compressor depois, ele vai e normaliza isso aqui, tá? Aí se você ficar usando o compressor em cima e depois usar de novo, aí você vai estar usando efeito sobre efeito. Aí vai ficar muito sinistro o negócio, vai ficar muito comprimido, muito feio, tá? Então, galerinha, a dica de hoje basicamente são essas aí, mostrando para vocês como eu faço para utilizar os processos, né? Como eu faço para tratar o áudio que eu utilizo aqui. E basicamente é isso. Eu uso mesa de som, tá? Se você não quiser usar mesa de som,
As 3 pedras, se quiser tratar o áudio aqui no SoundForge também tem. Você vem aqui em processo. Você vai até EQ. Aqui, EQ de equalizador. Aqui vai ter 3 opções. Você dá uma seta para a direita, né? Ele vai abrir 3 opções aqui, ó. Graphic, Paragraphic e Parametric. Aí você entra aqui, vamos entrar aqui no Graphic, tá? Vamos ver os presets aqui, ó. Sysboss Base. Aqui ele coloca um pouco mais de grave, ó. As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreira são as 3 pedras pretas com que Pedro Pedreira apedrejava 3 pretas prenhas. Tá vendo? Ele coloca um pouco mais de grave. Se você quiser deixar ele mais grave, você coloca. Vamos aqui nesse As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreira são as 3 pedras pretas. Aqui ele já deixa mais agudo. Você vai descendo. As 3 pedras pretas da pedreira ele já deixa um pouco mais médio. As 3 pedras pretas da pedreira um pouco mais médio agudo. As 3 pedras pretas da pedreira aqui deixa um pouco mais flat. As 3 pedras pretas da pedreira. Aí, inclusive tem até um efeito aqui, ó. Vamos lá de novo. Vamos lá em Parametric. Aí tem um efeito que eu gosto muito de usar também. Aqui, Syspawn Line Effect, que é o som do telefone. As 3 pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreira são... Ele deixa ele assim. Beleza? Veja a diferença. As 3 pedras pretas, tá vendo? E basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem saber mais, vocês mandam aí pra gente nos comentários, beleza? Valeu, Pedro Henrique, espero que eu tenha esclarecido aí tuas dúvidas. E mais dúvidas que tu tiver, só perguntar aí nos comentários, beleza? Se inscreve aí no canal, pessoal, você que gosta do nosso conteúdo e acha que seu amigo gosta, se você tem pessoas que gostam também, apresenta o canal, compartilha, a gente agradece muito, beleza? A gente tá aqui, como diz a história, por enquanto sem ganhar nada, né? Só ajudando o pessoal. Uma forma que eu tenho de mostrar o meu trabalho e de ensinar também o pessoal, que quando eu comecei a trabalhar com propaganda volante, com propaganda comercial, locução publicitária, não tinha, cara, quase nada de vídeos voltados para pessoa com deficiência, com NVDA, e não tinha nada, não, era na tora mesmo, eu tive que aprender na raça, beleza? Aprender com vídeos de pessoas que enxergavam, que fazia os vídeos voltados para a pessoa que enxerga, aí dizia no mouse, aí chegava lá com o mouse, você clica aqui, ó. Aí o aqui pra gente não sabe, já sabe como é, né? Não tem, a gente precisa saber onde é o aqui, né? Mas enfim, galera, valeu pela força, valeu pelo apoio de todos vocês que estão aí sempre fiéis aí no canal, beleza? Então até o próximo vídeo. Fui!